Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito, muito, muito mais. A deportação não termina quando o imigrante cruza a fronteira de volta. Na verdade, é aí que começa uma nova fase de exploração. O trabalhador é expulso do território, mas continua preso no mercado. Agora à distância, mais barato, mais vigiado e muito mais descartável. A fronteira dos Estados Unidos deixou de ser apenas um muro. Ela virou uma fábrica de medo, de vigilância, de serviços terceirizados e de lucro. E hoje, aqui no podcast Glione, vamos demonstrar algo que a mídia de massa sistematicamente recusa a nomear com clareza. O trumpismo, a deportação em massa, o endurecimento migratório não são apenas política identitária, são política econômica. São a forma contemporânea como o imperialismo americano reorganiza a divisão internacional do trabalho, com muro, algoritmo e com headset. Vamos entender com toda a teoria que o tema exige. Para entender o que está acontecendo na fronteira americano-mexicana em 2026, precisamos começar onde Karl Marx começou em O Capital, na mercadoria como força de trabalho. Marx mostrou que o trabalhador vende ao capitalista o que não é trabalho, é força de trabalho, a capacidade de trabalhar durante determinado tempo. E o valor dessa força de trabalho é determinado pelo tempo de trabalho necessário para reproduzi-la: alimentação, moradia, saúde, formação. Aqui está um mecanismo fundamental que a política de deportações americana explora com precisão cirúrgica. Um trabalhador que viveu 20 anos nos Estados Unidos desenvolveu uma força de trabalho de enorme valor para o capital americano. Fala inglês fluentemente, conhece a cultura de consumo estadunidense, entende os protocolos de atendimento, os sistemas de software, as expectativas do cliente americano, tem experiência em logística, serviços e tecnologia. O capital americano investiu indiretamente, através do sistema educacional e social que esse trabalhador acessou, uma força de trabalho altamente qualificada. E aí o Estado americano deporta esse trabalhador. Mas o capital não perde o investimento, porque o deportado leva consigo a força de trabalho que o capital formou e pode ser contratado agora em Tijuana ou Ciudad Juárez por um terço do salário que receberia em Los Angeles. O corpo foi expulso, o valor permanece disponível. Há uma conexão de fibra óptica de distância. George Lukács, em A História da Consciência de Classe, aprofundou Marx com o conceito de reificação, o processo pelo qual o capitalismo transforma relações humanas em relações entre coisas. O deportado reificado não é uma pessoa com história, família e dignidade. É uma unidade de força de trabalho com perfil linguístico e cultural compatível com o mercado americano, descartado como pessoa e reutilizado como mercadoria. Aqui está o ponto central que a análise marxista nos permite ver com clareza que nenhum comentarista liberal aceita formular. A fronteira não é barreira ao capital, é instrumento do capital. O David Harvey, em O Novo Imperialismo, desenvolveu o conceito de acumulação por espoliação, a forma contemporânea pelo qual o capital avança sobre o que ainda não foi plenamente mercantilizado, incluindo territórios, direitos e, precisamente, diferenciais salariais entre regiões geográficas. A fronteira Estados Unidos-México é um instrumento mais sofisticado de arbitragem salarial do capitalismo contemporâneo. O capital americano mantém no lado norte da fronteira o cliente, o lucro, a plataforma tecnológica, a propriedade intelectual, a marca. E desloca para o sul da fronteira o trabalho, o corpo do trabalhador, o custo de reprodução da força de trabalho, o risco da saúde ocupacional, o custo do envelhecimento e da aposentadoria. Rui Mauro Marini, em Dialética da Dependência, chamaria isso de superexploração da força de trabalho periférica. O trabalhador mexicano recebe trabalho menor não apenas porque a produtividade é menor, mas porque é forçado a trabalhar abaixo dos limites de reprodução adequada da sua força de trabalho. O diferencial salarial entre Los Angeles e Tijuana para trabalho equivalente em call center pode ser de 5 a 10 vezes. Isso não é diferença de produtividade, é diferença de poder.
É a fronteira funcionando como um mecanismo de extração de mais-valia diferencial em escala continental. O muro separa corpos. A fibra óptica reconecta a exploração. Essa é a síntese perfeita do imperialismo digital do século XXI. Aqui chegamos à fase mais brutal e mais reveladora que a deportação em massa produz concretamente. O deportado, que viveu 20 ou 25 anos nos Estados Unidos, atravessa a fronteira de volta e passa os dias resolvendo os problemas de entrega na Amazon, cancelamentos de reservas da Airbnb, disputas de cobrança de bancos americanos, suporte técnico de plataformas digitais para consumidores americanos que não sabem ou não se importam, que a voz do outro lado da linha está em Ciudad Juárez. Ele foi rejeitado como pessoa, mas sua força de trabalho continua sendo extraída. O sociólogo britânico Guy Standing, que não é marxista, mas identificou o fenômeno com precisão, chamou essa nova classe trabalhadora de cybertariado. O cybertariado nada mais é do que um precariado que não tem segurança de emprego, sem identidade profissional estável, sem proteção sindical, sem perspectiva de carreira. Mas o caso dos deportados é mais específico. É o que o pesquisador americano Nick Deer Winterford, em Cybermarks, chamaria de cybertariado. Uma classe trabalhadora hiperconectada, digital, monitorada por software, submetida a métricas de voz, tempo de resposta, pausa, emoção e entonação. É o Taylorismo de Headsets. O princípio de Frederick Taylor, a administração científica do trabalho, que cronometrava cada movimento do operário para eliminar o desperdício, foi digitalizado. Agora o software monitora cada segundo. O algoritmo cronometra o tempo entre ligações. A inteligência artificial analisa o tom de voz para detectar falta de engajamento. O gerente humano foi substituído por métricas automatizadas que são simultaneamente mais implacáveis e mais difíceis de contestar. É o chamado Fordismo sem fábrica. Marx, em O Capital, analisou como a maquinaria não apenas substitui o trabalho humano, ela submete o ritmo do trabalhador ao ritmo da máquina. O operário fordista era escravo da esteira. O cybertariado dos deportados é o escravo do algoritmo e de distribuição de chamadas. A lógica é idêntica. O instrumento de controle mudou. A relação de exploração permanece. Lukács nos diria: a reificação atingiu seu ponto mais desenvolvido quando o trabalhador não vê mais as relações humanas que sustentam sua exploração. Apenas vê métricas, metas, indicadores de desempenho que apenas aparecem como leis naturais, não como escolhas do capital. Agora vamos na segunda tese central desse episódio, aquela que a análise econômica convencional recusa sistematicamente falar. A violência nas fronteiras também gera mercado. Não é apenas repressão estatal, é uma cadeia econômica completa construída sobre o medo e o sofrimento humano. Empresas de vigilância que vendem tecnologia biométrica ao ICE e à Polícia da Fronteira, software de reconhecimento facial treinado com rostos de imigrantes detidos, drones militarizados monitorando o deserto do Arizona e o Rio Grande, centros privados de detenção administrados por empresas como a Cell Group e a Core Civic, que recebem até $200 por detento por dia dos contribuintes estadunidenses. Empresas de transporte especializadas em deportações, com contratos bilionários com o governo federal. Terceirização da segurança de fronteira que empresas privadas faturam proporcionalmente ao nível de ameaça que justifica seus contratos. E nas margens do sistema formal, milícias, crime organizado e cartéis que cobram pedágio sobre fluxos humanos que o muro torna mais vulneráveis, não menos. Paul Suisse e Paul Baran, em O Capital Monopolista, mostraram que o capitalismo monopolista encontra no gasto militar e de segurança uma das principais válvulas de escape para o problema crônico e da demanda insuficiente. A indústria da fronteira é o keynesianismo da violência.
O Estado injeta bilhões em contratos com empresas privadas de segurança. As empresas privatizam o lucro, os migrantes e os contribuintes socializam o custo barra prejuízo. Mesaros, em Para Além do Capital, identificou que o capitalismo, em sua crise estrutural, não consegue mais gerar crescimento através da produção genuína de valor. Precisa cada vez mais de destruição destrutiva, não da destruição criativa schumpeteriana, que abre espaço para novos ciclos de acumulação, mas da destruição que apenas concentra riqueza sem criar nova riqueza social. A indústria da fronteira é destruição destrutiva em sua forma mais pura. Produz sofrimento humano, extrai lucro do sofrimento e apresenta isso como política de segurança nacional. Quanto maior o medo, maior o orçamento. Quanto maior o caos, maior o lucro. É a securitização da miséria. Aqui chegamos à análise política mais densa e ao ponto que conecta a fronteira ao imperialismo em sua forma contemporânea. Lenin, em O Imperialismo, identificou 5 características do capitalismo monopolista em sua fase imperial: concentração de capital em monopólios, fusão do capital bancário e industrial, exportação de capital, formação de associações internacionais de capitalistas, divisão do mundo entre as grandes potências. A quinta característica, a divisão do mundo, ganhou uma nova dimensão no século XXI. Antes, o imperialismo estadunidense exercia dominação através de ocupação territorial direta, controle dos governos via golpes e intervenção militar, ajuste estrutural imposto pelo FMI. Hoje, o imperialismo opera de forma mais sofisticada. Controle do fluxo humano, quem pode entrar, quem deve sair, quem pode trabalhar, em que condições. Controle remoto do trabalho. As plataformas digitais permitem extrair trabalho de qualquer parte do mundo sem precisar que o corpo do trabalhador esteja no território americano. Controle dos protocolos. Quem define os padrões tecnológicos, os algoritmos de distribuição de trabalho e as plataformas de pagamento. A Ellen Wood, em O Império do Capital, mostrou que o imperialismo americano é distinto dos impérios coloniais clássicos precisamente por essa capacidade de dominar sem ocupar formalmente. A deportação é a forma mais explícita desse novo imperialismo. Os Estados Unidos exportam insegurança para a América Latina, desestabilizando países, financiando guerras ao narcotráfico que destroem estruturas sociais, criando as condições de miséria que produzem a migração. E então reimportam o valor econômico desses trabalhadores, agora de fora do território, sem os custos sociais que teriam se permanecessem dentro. Giovanni Arrighi, em O Longo Século XX, mostrou que as hegemonias capitalistas históricas sempre combinaram dominação territorial com dominação financeira. A hegemonia americana do século XXI combina dominação financeira, o dólar como moeda global, dominação tecnológica, as plataformas digitais como a infraestrutura mundial e a dominação migratória, controle dos fluxos humanos como instrumento de disciplina salarial global. O deportado de Tijuana atende o cliente de Los Angeles é o símbolo mais preciso dessa hegemonia. O império não precisa mais do corpo dentro do território, basta a conexão, o script e o algoritmo. Aqui precisamos nomear a dimensão que Stuart Hall, teórico cultural jamaicano-britânico, um dos fundadores dos estudos culturais, identificou como constitutiva do capitalismo contemporâneo, a racialização das relações de classe. O sistema migratório americano não é neutro em relação à raça. É construído sobre uma hierarquia racial que determina quem pode entrar, quem pode ficar, quem pode trabalhar e em que condições. O migrante latino indocumentado não é apenas trabalhador barato, é trabalhador racialmente disciplinado, cuja vulnerabilidade política é produzida e mantida pelo sistema precisamente porque essa vulnerabilidade é funcional ao capital. Etienne Balibar, em Raça, Nação e Classe, escrito com Wallerstein, mostrou que a xenofobia e o racismo não são sobrevivências irracionais de um passado superado. São instrumentos funcionais do capitalismo contemporâneo. Dividem a classe trabalhadora, trabalhadores americanos contra imigrantes, em vez de ambos contra o capital. Produzem mercados de trabalho segmentados, onde os mais vulneráveis aceitam condições que os menos vulneráveis recusariam. Legitimam
a violência de Estado contra populações racializadas, de forma que seria politicamente impossível aplicar contra populações brancas. O trumpismo usa essa racialização conscientemente, como combustível político eleitoral e como instrumento de reorganização da força de trabalho. O muro não é apenas símbolo, é política de classes com embalagem racial. Achille Mbembe, em Necropolítica, mostrou que o poder soberano contemporâneo decide quais populações podem morrer ou morrer lentamente de precarização, para que o sistema continue funcionando. A deportação em massa é necropolítica aplicada à gestão da força de trabalho global. Aqui chegamos ao ponto político mais urgente. A esquerda que discute imigração apenas na chave dos direitos humanos, ainda que essa chave seja necessária, está perdendo a batalha política, porque a direita responde com a chave de segurança. E no debate entre compaixão e segurança, a segurança ganha eleições. O problema não é que a esquerda defenda direitos humanos. O problema é que não nomeia as relações de classe e econômicas que estão por trás do fenômeno migratório. Não é compaixão contra a ordem, é luta de classes, divisão internacional do trabalho e imperialismo digital que a esquerda precisa nomear. Porque quando se nomeia assim, a pergunta muda. A pergunta não é devemos ter pena dos imigrantes, a pergunta é quem lucra com a fronteira militarizada? Quem lucra com o deportado que atende call center no México? Quem lucra com os centros privados de detenção? Não é o trabalhador americano que teme perder o emprego para o imigrante. É o capital que usa o imigrante para baixar o salário do trabalhador americano e usa o trabalhador americano para justificar a deportação do imigrante. A divisão é fabricada, a exploração é real. Cal Polanyi, em A Grande Transformação, mostrou que o mercado autorregulado não existe naturalmente. É construído politicamente pelo Estado, com violência quando necessário. A fronteira militarizada é a violência política que constrói o mercado de trabalho que o capital americano precisa. E Mesaros completaria: não a saída dentro dos marcos do sistema que produziu a fronteira como mercado. A solução não é mais compaixão gerenciada, é a superação das condições materiais que produzem migração forçada, deportação como instrumento de classe e violência de fronteira como modelo de negócios. Então vamos fechar com clareza que esse tema exige. O deportado de hoje não é expulso do sistema, é reposicionado dentro dele, mais distante, mais barato e muito mais vigiado. A fronteira não separa apenas países, separa salários, direitos e humanidade. Marx mostrou que a força de trabalho é mercadoria e que o capitalismo vai extraí-la de onde puder, nas condições mais favoráveis ao capital. Lukács mostrou que a reificação transforma o trabalhador em coisa, que essa transformação é necessária para que a exploração apareça como relação técnica, não como relação de poder. Harvey mostrou que a acumulação por expoliação usa a fronteira como instrumento de arbitragem salarial continental. Marini mostrou que a superexploração periférica é a condição estrutural da acumulação do centro, não a anomalia a ser corrigida. Mesaros mostrou que o capitalismo, em crise estrutural, não pode oferecer solução aos problemas que ele mesmo produz. Mbembe mostrou que a necropolítica decide quais corpos podem ser explorados até o limite e descartados quando conveniente. Balibar mostrou que a xenofobia é instrumento funcional da divisão da classe trabalhadora, não irracionalidade superável pela educação. E Polanyi mostrou que o mercado é sempre construção política e que a resistência a ele é igualmente possibilidade política, não utopia. No século XXI, a violência da fronteira não interrompe o capitalismo, é uma das suas engrenagens. E nomeá-la como tal, com precisão, com teoria, com recusa à alienação, é o primeiro passo para imaginar outro mundo. E como sempre dizemos aqui no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast.